Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Continuando então a história ainda de Bhishma, e todas as outras histórias que vão ali, né, se entrelaçando. A gente tinha parado na última parte no segredo de Satyavati, que ela ia revelar e que ia mudar ali o rumo da história. A gente viu que Bhishma, ele tinha todos os motivos para poder desistir do voto dele, para poder desfrutar daquilo que ele queria, mas ele se manteve firme ao voto dele, ele se manteve firme ao propósito dele, aquilo que ele via como um plano maior, né, um plano divino, e ele se manteve ali de acordo com a moralidade, com a ética, com a posição dele como guerreiro e etc. Então, ele mesmo não apenas com alguma desculpa que ele poderia dar, mas com certeza ele teria o apoio de todo mundo para passar por cima do voto dele e levar uma vida que seria muito mais tranquila, muito mais divertida, muito mais com muito mais desfrute e tudo. Ele ainda assim, ele optou por ficar ali naquela vida austera, naquele voto dificílimo que ele tinha feito, ainda que ele não fosse ser condenado por ninguém naquele momento. Se ele desistisse, como eu disse, mesmo o próprio guru dele, Parashurama, tinha falado para ele ficar com Amba e quebrar esse voto dele, e ainda assim ele ficou do lado do Dharma e falou: não, o meu voto ele tem que ser cumprido, e mesmo se você que é meu superior, que é meu instrutor, se você está me dando uma instrução que ela não está de acordo totalmente com aquilo que eu considero como sendo o Dharma, né, que a gente poderia considerar como sendo o Dharma, como manter um voto, manter a sua palavra, que é uma coisa super importante para todo mundo, ainda mais para um kshatriya, como Bhishma, um guerreiro. Então, nesse caso, ele lutou com o próprio instrutor, com o próprio mestre dele, para manter o Dharma. E não tinha ali nada de desejo pessoal, porque para ele seria muito mais fácil quebrar o voto. Então, ele está realmente lutando para manter o seu sacrifício, para manter a sua austeridade, mas para manter aquilo que é certo, né? E aí mesmo, ele tinha certeza de que mesmo não tendo nenhuma opção aparente para dar continuidade ali para o reino e tudo mais, para proteger os cidadãos, ele tinha muita fé que se ele se mantivesse firme no caminho dele, na retidão, no Dharma, alguma coisa ia aparecer, algum arranjo ia ser feito. E aí é quando Satyavati vai e revela o segredo dela. Então, Satyavati, vocês devem se lembrar que ela era filha de um pescador, né? O pai dela era o chefe, ali, vamos dizer assim, dos pescadores, e ele queria que ela tivesse um bom futuro, que ela tivesse uma vida tranquila, que materialmente e espiritualmente ela pudesse avançar. E aí ele sugere que ela faça atividades piedosas, atividades bondosas, para que o karma dela fique melhor, cada vez melhor, e aí ela possa ter o resultado desejado, né? Então, embora, por exemplo, ele queria muito que ela tivesse um bom casamento, ela também queria muito ter um bom casamento, né? Eles tinham esse desejo de que ela se tornasse uma rainha e que os filhos dela se tornassem reis e tudo mais. E aí, em vez de tentar pegar essa posição à força, vamos dizer assim, o que eles entendem? Que existe uma lei do karma, uma coisa um pouco mais sutil, e que quando você faz determinadas ações, você vai colher os frutos dela de alguma maneira. E aí, por causa disso, em vez dele tentar, sei lá, fazer ali uma rebelião dos pescadores e vamos pegar um reino à força e aí minha filha vai ser a rainha, ele sugeriu a ela que ela servisse as pessoas santas, que ela servisse aos sábios, que ela servisse aos peregrinos que estivessem ali, né, buscando fazer alguma atividade espiritual e tudo mais. E aí, então, como eles moravam na beira do rio, né, ele pegou um barco e deu para ela, fora as atividades normais, ela tinha uma atividade extra que ela fazia ali por dia, que era, em um determinado momento, ficar atravessando os peregrinos de um lado para o outro no rio. Ela fazia aquilo como um seva, como um serviço voluntário, né? Assim como a gente tem Alimentos para a Vida, que é
um trabalho muito legal no mundo inteiro, que a ISKCON faz de distribuir alimentos para as pessoas que estão que necessitam ou que estão em situações, né, complexas e tudo, como, sei lá, quando tem um terremoto, ou no caso agora, como a gente tem uma epidemia. E a gente tem várias outras atividades assim também, né, que as pessoas podem se voluntariar para poder ajudar os outros. Então, isso é sempre muito benéfico. Krishna fala na Bhagavad Gita que essas atividades assim, de penitência, de austeridade e a caridade, ela nunca deve ser abandonada nem mesmo pelas grandes almas. Só tem que saber como fazer. Aí a Bhagavad Gita também explica, porque você pode fazer até mesmo a caridade ou a austeridade no modo da ignorância, por exemplo. E aí o resultado não vai ser bom. Mas quem quiser mais detalhes pode dar uma olhada lá na Bhagavad Gita. Mas, enfim, voltando aqui, a caridade, digamos assim, que ela estava fazendo, esse serviço que ela estava fazendo, era um serviço muito bom, porque ela levava os peregrinos de um lado para o outro, né, no rio. E um belo dia, Parashara Muni, que é um grande sábio, um grande astrólogo também, o pai da astrologia praticamente, ele chega até o rio e ela vai fazer esse serviço para ele. Agora, como ela era uma mulher, né, estava ali num corpo feminino, e ela ficava atravessando esses sábios, por mais que essas pessoas, ou peregrinos, né, nem todo mundo estava lá, era o grande sábio, mas eram pessoas que estavam indo peregrinar, e por mais que essas pessoas, então, tivessem com uma mentalidade de que estavam ali para peregrinar e tudo mais, e muitas vezes eram grandes sábios e tudo, ainda assim existe um cuidado dentro da cultura védica, assim, da vida desse modo védico, que era de nunca deixar um homem e uma mulher sozinhos. Por quê? Porque às vezes não vai ter problema, mas você cria um ambiente propício para que algo ali aconteça e que nem sempre vai ser benéfico. Então, o que acontece? No caso de Satyavati, ela não era casada e tudo, então, para proteger Satyavati, o pai dela sempre ficava de olho. Então, ele conseguia ver ela atravessando, né? Então, vocês imaginam, mesmo ali, eles estavam no rio, eles estavam num lugar basicamente público, né? Mas essa interação, ela era regulada, né? Acho que talvez todos aqui ou passaram por uma situação dessa, ou já viram alguém que passaram, conhece alguém que passaram por uma situação dessa. Por exemplo, às vezes a pessoa é casada, por exemplo, ou tem uma relação com alguém, um namorado, um noivo, uma noiva, uma namorada, e essa pessoa tem uma outra pessoa, é só minha amiga, por exemplo, não vai dar nada. E aí, depois de um tempo, alguma coisa acontece. E isso mesmo dentro das instituições espirituais. Então, a gente vê que mesmo aqui, a gente pode falar, nossa, mas que absurdo, porque as pessoas ali eram peregrinos, o pai dela não precisava se preocupar, estava todo mundo com a mente em outra coisa. Mas na vida real, a gente sabe que não é assim que acontece, né? A gente que frequenta os templos, que está em lugares assim e tudo, a gente vê que em ambiente de trabalho essas coisas acontecem, entre amigos essas coisas acontecem, nas instituições, nos lugares religiosos, espirituais, isso também acontece. Então, para que na mente da pessoa nem sequer passe nada, assim, para que você evite ao máximo, né, qualquer tipo de atividade que seria ilícita, né, esse cuidado era tomado, porque senão fica muito fácil você se enganar quando for interessante para você se enganar. Então, a cultura védica, ela é toda montada, vamos dizer assim, toda criada de uma maneira que dificulta para você se enganar, né? A veracidade é um dos princípios que a gente tem, e aqui muitas vezes a gente não é veraz com a gente mesmo. Então você já coloca a sociedade numa estrutura que você não facilita esse tipo de coisa para a própria pessoa, porque como a gente está no mundo material e a tendência do mundo material cada vez mais é ir se degradando, então esses cuidados eram tomados, né? E, bom, enfim, aí Satyavati vai atravessar esse sábio, Parashara Muni, que tinha chegado lá, e o pai dela estava lá de olho, como sempre, né?
para ver se estava tudo bem, se, né, não ia ter nenhum problema, ainda que fosse um grande sábio, porque sim, até com as pessoas que nós consideramos que estão extremamente avançadas já, né, no caminho espiritual, ou seja o que for, a gente sempre tem que ter essa atenção. Não é uma questão de ter uma mentalidade de desconfiar dos outros, nem nada disso, mas é de entender realmente a situação em que nós estamos nesse mundo material, uma situação precária, em que as pessoas às vezes têm problemas, né? As coisas acontecem. Então é sempre melhor estar atento, né? Não é ver maldade nas coisas, não é gostar de ver maldade, mas é estar atento, é não ter medo também de encarar a realidade. Então, quando Satyavati vai atravessar Parashara Muni, o pai dela tá lá de olho e tal, e de repente ele vem uma bruma e ele não consegue ver mais nada. Por um momento, o barco dela fica não visível para ele por causa dessa bruma. O que acontece nesse meio tempo? Quando Satyavati está atravessando Parashara Muni, como ele era um grande sábio e ele entendia muito de astrologia, como eu disse, na hora que ele está ali no meio do caminho, ele começa a perceber que todos os astros, todo o universo, e vem vários presságios auspiciosos e tudo, ele começa a sentir toda a energia do negócio e ele percebe que aquele momento é um momento raro e muito especial, porque é um momento propício para a encarnação do próprio Senhor Supremo aparecer neste mundo na sua forma literária. E aí ele fica assim, meu Deus, que momento super auspicioso, isso não pode passar e nada acontecer. E aí tá ele ali, tá Satyavati ali também, e aí ele fala, então, é o seguinte, esse momento é um momento muito auspicioso, que o próprio Senhor Supremo vai descer nesse lugar, nesse planeta. E eu vou aí participar da situação, e eu gostaria de pedir para você que se tornasse um instrumento para Krishna, para que ele venha nessa encarnação dele. E aí Satyavati é pega de surpresa, né, primeiro de tudo, e aí ela fica assim, tá, mas olha só, aí você me complica, porque depois, como é que eu vou fazer, assim, né, vai ser complicado depois para eu casar, para eu explicar, por que eu... Aí eu tive um filho com você, por que eu não continuei com você? E aí eu vou casar com o outro, e aí eu já vou ter... E vai complicar demais aí. Então, Parashara fala com ela, você não precisa se preocupar, não vai ter problema nenhum pro seu lado, a coisa vai se resolver aqui mesmo, ninguém precisa nem ficar sabendo. Eu realmente, assim, só preciso que você me ajude aqui, que você sirva como instrumento para essa encarnação de Krishna vir. E a coisa vai parar por aqui, assim, não vai ter nenhuma reação para você, ninguém vai nem ficar sabendo que isso aconteceu, que você teve filho, que não sei o quê. É porque o negócio, ele é divino, não é do jeito que você está pensando. Então a situação não vai ser uma situação normal, em que a gente vai ficar junto, aí você vai ficar grávida 9 meses, não é assim, você pode ficar tranquila, não vai trazer problema nenhum para você, e você ainda vai ter todos os benefícios, porque você está sendo um instrumento para a encarnação de Krishna vir para esse mundo. E é interessante porque Satyavati, ela podia ter falado não a qualquer momento para a proposta de Parashara, ele não ia forçar isso. Mas ela passou por cima de qualquer complicação que poderia ter para o lado dela, ela acreditou na palavra dele, ela confiou no que ele estava dizendo ali por ele ser quem era e resolveu arriscar. E aí, Parashara, com seu poder místico, ele cria uma ilha ali para os dois. Ele cria essa bruma, então ninguém vê nada do que está acontecendo. Ele cria essa ilha para os dois ficam juntos lá. E imediatamente, Vyasadeva, aquele que compilou todos os Vedas, o Mahabharata, as histórias todas, o próprio Vyasadeva, o grande compilador das histórias védicas, ele aparece nesse mundo. Imediatamente ele já cresce, fala, gente, obrigada,
Parashara Muni, ele sabe que é um grande sábio, autorrealizado, autossatisfeito, não vai precisar dele nunca, mas não é a condição de Satyavati, então ele fala para ela, olha, muito obrigada por você ter se tornado minha mãe, por você ter sido esse instrumento. Se você em qualquer momento da sua vida precisar de qualquer coisa, pode chamar, conte comigo, estou aí devendo essa para você. Então, ele sai andando, ninguém nem vê, ou voando, ou nadando, ou se teletransporta, não tem uma descrição de como isso acontece, mas, pelo menos não que eu me lembre, mas, enfim, ele desaparece dali, a ilha desaparece dali, de novo estão eles ali no barco, a bruma desaparece, ele leva ela para o outro lado e está tudo bem, e aí ele abençoa Satyavati falando assim como Vyasadeva, e graças a você, né, você como instrumento, você porque aceitou, não que dependesse dela, mas porque ela aceitou se tornar aquele instrumento. Ele falou assim como Vyasadeva vai espalhar todo o conhecimento espiritual, perfumando esse mundo inteiro com conhecimento espiritual, da mesma maneira do seu corpo vai exalar um perfume maravilhoso, celestial, tão encantador quanto o conhecimento espiritual. Então ele abençoa Satyavati dessa maneira. Quando ela chega do outro lado, o pai dela pergunta primeiro, né, o que aconteceu, porque eu não consegui ver, rolou uma bruma ali, que negócio estranho, e esse cheiro maravilhoso. Aí ela fala, Parashara Muni ficou satisfeito comigo e me deu essa bênção. Não conta os detalhes para ele, porque não vê ao caso ali, né? E aí é interessante porque Satyavati, aquilo, né, o fato dela ter aquele filho ali com Parashara Muni, antes dela se casar e tudo, poderia ser algo que poderia atrapalhar os planos materiais dela, vamos dizer assim, de ter um bom casamento, de casar com um rei, como ela queria e etc. Mas ela desconsiderou isso, ela colocou como prioridade, ela colocou à frente disso a possibilidade que ela teve de servir ali, de servir um sábio e de servir Krishna, ainda que aquilo de alguma maneira pudesse trazer alguma desvantagem, vamos dizer assim, material para ela. E quando ela faz isso, é interessante porque aí ela recebe um mérito espiritual pela decisão que ela fez, obviamente, porque ela é instrumento para Vyasadeva vir para a Terra, né? Então, assim, imagina quantas pessoas ele beneficiou e tudo, e aí é lógico que ela também ganha mérito por qualquer coisa bondosa que ele fizer, assim como os pais sempre, quando os filhos fazem qualquer coisa de bom, os pais também recebem um mérito por isso, né? E além disso é interessante porque ela não perdeu nada materialmente e, pelo contrário, depois o que vai atrair Shantanu para ela, e aí ela vai se casar com ele, vai se casar com o rei, vai poder ter os filhos, né, pelo menos a princípio, que seriam os reis e tudo, ou seja, ela vai realizar aquilo que ela queria, de se casar com um rei e tal. Isso só acontece porque Shantanu é atraído pelo aroma que ela exala, ou seja, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que quando que ele preserva o que o devoto tem e dá o que falta. Muitas vezes a gente cita uma parte assim das escrituras que diz que quando Krishna gosta muito dos seus devotos, às vezes ele tira tudo, mas na verdade ele só tira tudo se precisar. Ele tira tudo aquilo que for necessário tirar, porque muitas vezes as pessoas ficam ali agarradas. No caso de Satyavati, o que ela fez? Ela estava disposta a colocar o interesse de Krishna e o interesse dos sábios e o interesse da humanidade acima dos interesses dela. Então ela correu o risco. E quando ela faz isso, Krishna não precisa tirar tudo dela, porque ela já está dando tudo que ela tem. Ela está dando não só o que ela tem ali naquele momento, mas ela está dando uma perspectiva de futuro que ela queria ter. Ela está dando a confiança dela. Ela está dando muita coisa ali naquela atitude dela, né? Então isso traz um resultado para ela que mesmo materialmente é positivo. E aí então Krishna preservou tudo que ela tinha ali e ainda deu para ela o que faltava, que é o que ele nos promete. Então, na verdade,
Depende muito da nossa mentalidade. As duas coisas são verdade. Krishna às vezes tira tudo do devoto, se ele gosta do devoto, e às vezes ele dá tudo para o devoto também. Então depende da situação, depende da nossa mentalidade, depende da nossa atitude, depende da circunstância, depende do que é necessário naquela circunstância, né? Mas o devoto, ele sempre tem esse entendimento de que se Krishna estiver tirando tudo, ou se Krishna estiver me dando tudo, de qualquer maneira é um intercâmbio amoroso que tem entre a gente, e se eu estiver agindo corretamente, automaticamente eu estou fazendo parte, eu estou sendo um instrumento, assim como Satyavati foi ali, né? Eu estou fazendo parte dessa história e estou fortalecendo a minha relação com Krishna, e isso que importa. Então, por isso que o devoto fica realmente transcendental, porque se a situação é aparentemente boa, aparentemente ruim, quando ele vê aquilo com relação a Krishna, ele entende que, seja o que for, é pro bem dele, né? Então, não necessariamente Krishna sempre vai tirar tudo do devoto, o devoto não vai conseguir nada. Não é bem assim que acontece, como a gente pode ver em várias situações. Inclusive, quando Krishna deixa o planeta, né, a Arjuna fala, nossa, porque Krishna estava comigo, eu consegui vencer no Swayamvara de Draupadi, eu consegui vencer em tal e tal situação. E aí ele vai enumerando várias situações na qual ele foi extremamente vitorioso, que ele alcançou várias coisas, materialmente falando inclusive, e isso porque Krishna estava ao lado dele, né? Então, esse aqui que é um entendimento assim, que a gente deve buscar e que essa história de Sarasvati ilustra muito bem. Então, ela revela esse segredo para Bhishma. E por que ela faz isso? Porque vocês lembram que ela tinha sugerido que Bhishma ficasse com Ambika e Ambalika para gerar filhos nas cunhadas, que era uma coisa possível caso o rei tivesse morrido e precisasse de herdeiros, né, tivesse ficado sem herdeiros. Aí ela fala, então, sim, temos uma solução, porque eu tenho mais um filho, que é Vyasa. Então a gente chama Vyasa, Vyasa tem um filho com Ambika e Ambalika, né? E aí nós continuamos tendo herdeiros. Bhishma se mantém celibatário, ou seja, como ele havia previsto, se ele se mantivesse ali aderindo ao Dharma, alguma outra solução ia aparecer. Foi exatamente o que aconteceu. Satyavati trouxe ela também não ficou ali mais uma vez só se protegendo, ela entendeu que existia uma coisa maior do que ela, então ela abriu mão ali do seu segredo. Inclusive, em nenhum momento ela é assim acusada de nada, ou nossa, então agora que nós descobrimos, some daqui, você não vai mais ser a rainha porque você manteve esse segredo, que você teve filho com outro homem porque o rei não sabia. Não teve nada disso, foi muito natural, assim, nossa, legal, que bom que Vyasa tá aí e tudo, né, porque afinal de contas todo mundo ali estava entendendo a situação, né, como que a coisa tinha acontecido e como tinha sido um serviço que ela tinha feito ali. E aí, então, existe um alívio muito grande da parte de Bhishma, na verdade, quando ele fica sabendo disso, né? E aí, então, eles decidem, ela fala, como Vyasa tinha falado que eu poderia chamá-lo a qualquer momento quando eu precisasse, então eu vou chamar Vyasa para que ele venha e nos ajude nessa situação. E assim Bhishma ficou tranquilo.